Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre espionagem, magia negra e conspiração. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o esquema dos informantes satânicos, tá? Informantes satânicos, Jorge, o que é isso? Bom, vou explicar para você. Os informantes satânicos, tá? É o seguinte, preste atenção para você entender. Eu vou primeiro falar através de uma alegoria para você entender. Ó, por exemplo, imagine que aqui está um campo aberto, aqui, um lugar aberto aqui. E determinados indivíduos que não são dignos de estarem ali naquele lugar ali, nem de representarem a vida de ninguém, eles afluem para aquele lugar ali. Ou seja, indivíduos à sua própria vontade. Pronto, eles afluem para aquele lugar ali. E por um processo de seleção natural, esses indivíduos começam a matar outras pessoas que estão ali. Eles começam a matar várias outras pessoas. E aí se dá um processo de seleção natural. Como eu já expliquei para você, que o raciocínio da seleção natural é um processo, tá, que a ciência tenta apresentar como um processo de evolução, né? Mas só o Jorge Rodrigues no mundo inteiro fala para você que é um dos processos mais decadentes do mundo, tá? Ok? O processo de seleção natural, tá? É um processo extremamente decadente, porque se o grupo mais forte ele é o grupo indigno, ele vai exterminar, e ele consegue exterminar o grupo digno, quem a seleção natural elegeu os cocôs, o cagalhão. Consegue entender? Ok? Significa que se o cagalhão tem mais força contra a pessoa que é digna, logo o cagalhão prevaleceu. Ok? Pronto. Então esse grupo de cagalhões está ali. Preste atenção. E é isso daí, tá? Essa escória, tá? Que está praticando magia negra no seu olho. Está praticando magia negra no seu olho. Logo, eles estão como donos daquele plano que eu falei aqui, daquele espaço ali. E eles estão praticando magia negra no seu olho. Pronto. Significa que eles são os informantes. São os informantes. Significa o seguinte, que preste atenção, continua analisando a alegoria. Aí imagine que naquele espaço ali afluem mais pessoas. Mas aqueles cagalhões que estão ali estão mandando naquele pedaço ali. Eles estão mandando naquele pedaço ali. Então aflui mais pessoas e aumenta a quantidade de pessoas. E aqueles cagalhões que entraram ali, tá? Que estão como se fossem os donos do pedaço, tá? Eles são os informantes. Em outras palavras, o que diga a respeito à verdade são eles. O que esses indivíduos falarem é a verdade. Eles são os informantes. Significa que a partir desse momento esses cagalhões estão espionando você e estão praticando magia negra no seu olho. E qualquer coisa que eles falarem para uma dessas pessoas que está naquele ambiente ali é a verdade. Acabou. A partir desse momento eles falam o que eles quiserem. Ó, como eu falei que o processo da seleção natural elegeu eles como um cocô a mandar, e eles são mentirosos, ladrões, trapaceiros, assassinos, mandantes de assassinato, caluniadores, pagam para foder a mulher dos outros, verdadeiros cocôs, extremamente trapaceiros e mentirosos, extremamente invejosos, extremamente mentirosos. São duas características principais. São isso que pratica magia negra no seu olho, extremamente invejoso, tá? Extremamente mentiroso, tá? São os informantes, são eles que estão passando a verdade para você, a respeito de várias pessoas, estão espionando e passando a verdade. O que eles estão falando para você é a verdade, ok? Consegue entender? É isso daí, tá? Ok? São extremamente usurpadores, são extremamente invasores do espaço dos outros, tá? Eles estão infiltrados na vida particular, na vida particular das pessoas. Eles estão julgando e decidindo a vida particular dos outros. Poxa, mas como é que pode um indivíduo que não sabe nem lavar a bunda direito, ele tomar essa postura? É isso daí. Vou colocar um raciocínio para você entender. Por que esses indivíduos se consideram assim? Por causa do seguinte, presta atenção, eu já expliquei. Imagine que aqui, por exemplo, um local que está ele está bem protegido, ou seja, nada vai penetrar aquele lugar ali. Aquele lugar está murado e está completamente protegido. Tem cerca de arame e tudo. Não vai entrar nada. E aí o que o indivíduo tem uma determinada ideia. Ah, tive uma ideia, cara. Como é que eu vou penetrar naquele ambiente ali? Aí como? Eu vou dar um exemplo aqui interessante para você. Eu vou soltar um peido, tá? Eu vou soltar um peido imenso.
Mas um peido imenso. E esse fedor vai invadir todo aquele território ali. E é através deste peido aí que eu vou dominar aquele território ali. Significa o quê? O peido aqui no caso é um universo, tá? Que você não pode tocar, você não pode segurar um peido com a mão. Você não pode, provavelmente se abanar o peido, ele vai continuar ali. Consegue entender? Isso daí é a prática de magia negra. E esses indivíduos que praticam magia negra em cima de você, tá? No seu olho, no seu cu, eles são invasores do seu território. Eles estão invadindo, eles estão dominando e controlando esse território através das práticas de magia negra que eles praticam. Consegue entender? Por quê? Porque isso tem poder sobre o seu corpo. Por ter poder sobre o seu corpo, isso está invadindo o seu território e esses cocôs... Poxa, Jorge, pera aí, mas é extremamente cômico, né? Um indivíduo mó cagado, significa que qualquer cagada, né? Um indivíduo... Peraí, você está querendo dizer que um indivíduo, às vezes, um indivíduo que, por exemplo, o indivíduo está todo cagado, ele se cagou nas calças e uma suvaqueira do caralho, um indivíduo um escaralhado mesmo do caralho, esse indivíduo, então, ele acredita que tem poder sobre a vida dos outros por praticar magia negra em cima dos outros? Você vai dizer isso para mim? É isso daí mesmo. Ok? É isso daí. Significa que qualquer vagabundo, tá? Por exemplo, qualquer suvacal, entendeu? Qualquer indivíduo suvacal, em qualquer lugar, ele acredita que ao praticar magia negra em cima de você, ele tem todo o poder sobre você. Consegue entender? Ok? Eu quero que você entenda isso daí, tá? Isso daí são os informantes, tá? Ok? Os informantes de quê? Né? De um esquema, tá? De espólio, tá? De fraudes, tá? De magia negra, tá? De conspiração, de espionagem, tá? Ok? Um esquema de controle, tá? O que é informante nesse esquema é isso daí, tá? Que é extremamente invejoso, que é extremamente mentiroso, que faz fraudes, está fazendo fraudes 24 horas e roubando. E o que eles estão fazendo? Estão 24 horas fazendo fraudes e 24 horas roubando. E eles estão fingindo que estão fazendo a segurança das pessoas com isso daí. Você conseguiu entender? Sim, eles são os informantes, são eles que estão passando as informações. São eles que dizem assim, ó, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez isso. É isso que eu quero dizer para você, tá? Ok? A falsa denunciação, a prática da falsa denunciação, da calúnia, tá? Extremamente presente nesse esquema. Por quê? Porque quando o cagalhão encosta o cu no olho dos outros, é como se... Presta atenção, agora você vai entender o simbolismo. Ó. Presta atenção, vou usar outra alegoria para você entender. Ó. É como se tivesse Você já viu aqueles telefonezinhos aqueles telefones de barbante? Ó, você coloca um cone daquele no seu olho. O outro está no cu do indivíduo. Está no cu do indivíduo. Só que o que está no cu dele sai 2 fios, assim, ó. Sai 2 fios. E vai no ouvido, tá, de um informante, ou seja, ou de um laranja, ou de um safado igual a ele, ou de uma pessoa que está associado com esse esquema, tá? Consegue entender? Às vezes acima ou às vezes abaixo disso daí. Consegue entender? Ó. Aí o cagalhão vai, solta um peido e você sente o seu olho arder. Pronto, ele está caluniando você. Pronto. E o cu dele vai mandar uma informação de você para outra pessoa. Aí, ó, eu tô vendo que essa pessoa está fazendo isso assim, ó. Um mentiroso, entendeu? Falando as maiores mentiras mesmo, extremamente mentirosos, tá? Eles estão como guardiões da vida particular dos outros, tá? Falando as maiores mentiras mesmo. Nisso daí entra a psicanálise, tá? Tem várias castas que eu já falei, tem os bandidos do bairro, os bandidos do morro, tem os vizinhos do crime organizado, tem os vloggers financiados, tá? Tem os podcasts que são financiados para fazer isso daí, que são conexão disso daí. Tem empresas de televisão que faz isso, empresas de outros tipos que faz isso, tá? Tem dono de loja que faz isso daí, tudo congregado. E tem também, que mais? Grupos políticos que fazem isso, tá? Ok? De determinado extremismo político, como por exemplo o comunismo, tá? De outro determinado extremismo político como o anticomunismo, tá? O anticomunismo é um movimento tão criminal, tá? Quanto determinadas ideias, assim como determinadas ideias do comunismo são criminais, tá? Do tipo assim, ofender as pessoas, tá? Roubar o que é dos outros, tá?
Esses indivíduos, tá? Tudo é roubar, tá? Eles roubar tudo que é dos outros, tá? Tem ideias do comunismo que eles têm o direito de roubar, ok? De roubar o que é seu, tá? De ofender pessoas, ofender a moral dos outros, tá? Ok? Da mesma forma, os indivíduos que são anticomunistas, eles fazem a mesma coisa. Eles têm o direito de fazer fraudes contra os outros, tá? Ok? Eles têm o direito de incriminar os outros, tá? De praticar magia negra também em cima dos outros, tá? Ok? Então eu quero falar para isso daí, tá? Os informantes fraudulentos, tá? Ok? Tá? Ok? Pronto, e como é que eu sei onde está magia negra no seu olho, tá? Sentiu magia negra no seu olho, ó, sentiu chiados, sentiu dores estranhas no seu corpo, sentiu sensações no seu olho, no seu cu, no seu coração, tá? Ok? Você tá sentindo que você está sendo vítima de magia negra, tá? Ok? É isso daí, tá? Tem indivíduos caluniando você, tá? Você está sendo caluniado.